boa tarde na paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, amados ouvintes. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade maravilhosa. E nessa tarde, antes de eu fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, eu já quero convidar a você para participar comigo de mais uma semana de oração que começará na segunda-feira. Na segunda-feira, nós estaremos orando com o propósito e o tema desta semana de oração, que começa no dia 25 e termina no domingo, dia 31, o tema é: Vem Espírito de Deus, operar em nós o teu querer. Amém? E eu tenho certeza, se você entrar nesse propósito de oração, pedindo ao Espírito Santo para operar na sua vida o querer dele, muitas coisas vão mudar, porque o Espírito de Deus, ele deseja operar em nós a vontade dele. Amém? E amanhã nós estaremos encerrando esse propósito de oração pelas causas impossíveis. Amanhã estaremos encerrando mais um propósito, uma semana de oração. Amém? Mas na segunda-feira você já está convidado, convidada para participar de mais uma semana de oração. Vem Espírito de Deus operar em nós o teu querer. A você que está pela primeira vez, me chamo José Roberto, esse é o canal Oração Gera Milagre. O meu propósito é abençoar a sua vida, a sua família, através da oração e levando uma mensagem de salvação, uma mensagem bíblica, uma mensagem cristã, uma mensagem de poder, de salvação. Se inscreva nesse canal. A você que é inscrito, a você, meus queridos irmãos e irmãs, curte o vídeo, compartilha, porque o meu propósito é alcançar alma, e eu fico feliz quando eu recebo um pedido de oração e quando também alguém começa a ir para a igreja. Agora mesmo acabei de falar com uma senhora no estado de Sergipe, convidando ela a participar do culto amanhã na igreja, para ela procurar a igreja ali na cidade dela. Esse é o meu trabalho, é evangelizar, é levar a palavra, não importa o estado, a cidade, o país. Este é o meu objetivo, cumprindo a minha chamada de evangelista. E nesse momento eu quero convidar a você a refletir sobre 8 ações do Espírito Santo em nossa vida. Nós vamos refletir agora 8 querer do Espírito Santo na vida da humanidade. Amém? Primeiro ponto: o que o Espírito de Deus quer fazer na vida de todos nós, de cada um de nós. Primeiro ponto que o Espírito de Deus tem poder para fazer em nós é nos convencer de nossos pecados. João capítulo 16, versículos 7, 8 e 9 diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Então veja bem que este é o primeiro propósito, o querer do Espírito Santo, é convencer a toda a humanidade dos seus pecados. Por quê, meus amados? Porque tem coisas que o ser humano pratica, tem pecado, que a pessoa acha que não é pecado. Então o trabalho do Espírito Santo é convencer as nossas vidas que nós estamos pecando, é convencer que nós devemos deixar tal pecado. Então esse é o primeiro
agir do Espírito Santo em nós. Então nós vamos estar clamando ao Senhor, Espírito Santo de Deus, nesse propósito que começa segunda-feira. Então esse é o primeiro ponto. O Espírito de Deus quer convencer todos a se converter a Jesus Cristo, ao Pai, e abandonar os seus pecados. Amém? E eu tenho certeza que muitas vidas vão ser convencidas pelo Espírito Santo e entregar a vida a Jesus Cristo para servir a Deus. Amém? O segundo ponto, o segundo propósito, o segundo querer do Espírito Santo na nossa vida é nos guiar em toda a verdade, ou seja, a vontade do Espírito Santo é nos conduzir pelo caminho da verdade, o caminho que agrada a Deus. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo de número 13, que assim diz o Senhor Jesus: mas quando aquele Espírito de verdade, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja que o propósito do Espírito Santo é nos guiar pelo caminho da verdade, ou seja, livrar nós do engano, livrar nós de entrar por caminho errado. Então este é o segundo propósito do Espírito Santo. Primeiro é nos convencer de nossos pecados, convencer naquilo que nós estamos errando, para agradar a Deus, servir a Deus. Em segundo é guiar a nossa vida pelo caminho da verdade. Então nós estaremos clamando nesta semana de oração, que começa segunda-feira, com esse propósito: vem Espírito de Deus operar em nós o teu querer. E se você clamar com sinceridade, você vai ver o que o Espírito de Deus vai fazer na tua vida, na vida daqueles que você apresentar a Deus. Amém? A terceira coisa que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer em nossas vidas, é o querer do Espírito Santo em nós, é nos ajudar na oração, ajudar nós a orar de maneira certa, porque somente Ele tem o poder de nos levar à vontade de Deus. Então esta é a terceira vontade do Espírito Santo, nos ajudar em oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. E é aquele que examina os corações e sabe a intenção do coração, a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? A terceira vontade do Espírito Santo é nos ajudar na oração, porque nós, sem o Espírito Santo, não sabemos orar. Sem o Espírito Santo, nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então, esta é a vontade do Espírito Santo de Deus, nos ajudar a orar de maneira certa, orar com fervor, orar na inspiração divina. Por isso, é importante todas as vezes, meus amados, quando nós vamos orar, é convidar e dizer: Espírito Santo, ore comigo, me dá força, me dê palavra, me inspira, para que eu possa orar de maneira certa, de maneira correta. Então esta é a terceira coisa que nós devemos pedir ao Espírito Santo, que nos ajude a orar.
a orar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida, quer operar em nós. Romanos capítulo 8 e o versículo de número... Romanos capítulo 8, que é a quarta coisa que o Espírito de Deus quer operar em nós, é a regeneração. Regeneração. Ou melhor, Tito, né? Eu falei Romanos, não, perdão. É Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, que essa é a vontade do Espírito Santo, operar em nós o milagre da regeneração. E nós que já servimos a Cristo já somos regenerados, mas Ele quer operar o milagre da regeneração naquelas pessoas que ainda não faz parte do reino de Deus. Capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. O que é a regeneração, irmão? É o milagre do novo nascimento. Este é o querer do Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas seja regenerado, todas as pessoas venham nascer de novo, porque Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então vamos clamar: Espírito Santo de Deus, opere em nós o teu querer. Nós já somos regenerados, mas vamos pedir para o Espírito Santo operar o milagre da regeneração nas pessoas que nós estamos evangelizando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a quarta coisa que o Espírito Santo quer operar na nossa vida. E se nós clamar, com certeza Ele vai operar em nós, e através da nossa oração Ele vai operar na vida de muitas pessoas, pois para isso o Espírito Santo veio ao mundo. A quinta coisa que o Espírito Santo quer continuar operando em nós é o aperfeiçoamento. Nós, meus amados, não somos perfeitos, mesmo que já servimos a Cristo, aceitamos a Jesus, somos regenerados, mas ainda não somos perfeitos. E este é o querer do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Filipenses, capítulo 1 e o versículo 6, assim está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você entendeu? Veja bem, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós. Quem foi que começou a trabalhar em nossa vida? O Espírito Santo, que foi o primeiro ponto que eu disse, convencer. E Ele nos convenceu, e está convencendo muitas vidas a se converter. Ele tem a responsabilidade de nos aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é muito importante entendermos esta operação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso estaremos clamando durante uma semana: vem Espírito de Deus operar em nós o teu querer.
Você tem coragem de pedir para o Espírito Santo fazer a vontade dele na sua vida, na sua família? Você vai apresentar também os seus familiares, amigos, para que o Espírito Santo opere na vida deles o querer do Espírito Santo? Outra coisa que é a vontade do Espírito Santo, a sexta coisa, a sexta vontade do Espírito Santo na nossa vida é revelar para nós a vontade de Deus, né? A vontade do Espírito Santo é revelar para nós a vontade de Deus. Sabe por quê, amados? Porque nós, seres humanos, só conhecemos a vontade de Deus se o Espírito Santo revelar para nós. Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 10. Diz assim, vou ler o versículo 9 para nós entender. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o ama. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Então veja que Deus ele revela para nós através do Espírito Santo. E eu tenho certeza, se nós clamarmos, o Espírito de Deus vai nos revelar profundamente a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Esta é a sexta operação do Espírito Santo em nós. A sétima operação do Espírito Santo de Deus, que Ele quer operar em nós, é manifestar os seus dons na nossa vida. Se nós clamarmos, nós veremos o agir de Deus. Vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10, que é a sexta operação do Espírito Santo na vida daqueles que o buscam. 1 Coríntios 12, 7 ao 10. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro os dons de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então veja, só nesse texto, a vontade do Espírito Santo é manifestar sobre a igreja, sobre nós, os seus dons espirituais. E você pode receber esse dom, não sei, você pode receber o dom de profecia, você pode receber o dom de curar, você pode receber o dom da fé, o dom de operação de maravilha, o dom da pregação, que é o dom da palavra. Você pode receber o dom da variedade de línguas estranhas, ou o dom da interpretação. É tudo conforme o querer do Senhor. O que cabe a nós é simplesmente orar: Espírito de Deus, venha operar em nós o teu querer. Amém? Para encerrarmos, a última coisa agora que o Espírito Santo quer operar em nós. Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer operar em nossa vida. Vamos continuar buscando a Ele, porque com certeza Ele vai fazer a vontade dEle em nossa vida, e nós seremos abençoados. Ele nos levará
a entender perfeitamente a vontade do Senhor, e é somente através do Espírito Santo. Amém? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14. Oitava coisa que o Espírito de Deus quer operar em nossa vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Ele quer nos ensinar e fazer lembrar de tudo quanto nós já aprendemos sobre Jesus Cristo. João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Então esta é a vontade do Espírito Santo. Eu citei aqui 8 coisas que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Por isso, ontem eu estava orando, Deus colocou no meu coração para fazer esse propósito de oração, clamando: Espírito Santo de Deus, vem operar em nós o teu querer. Amém? Você está convidado, convida mais alguém para ter uma semana de oração, clamando com fervor. E eu tenho certeza, meus amados, que nós veremos o Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida. Eu tenho certeza que nós vamos ver o agir do Espírito Santo em nosso favor, em favor da nossa família e em favor daqueles que nós apresentamos na nossa oração. Esse é o propósito do canal Oração Gera Milagre. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E você que está pela primeira vez, se inscreva no canal. Aqui nós manteremos um propósito de oração todos os dias, orando e clamando a Deus com fé, confiança, na certeza que seremos abençoados. Fique na paz do Senhor. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, agradecendo a Deus por esta palavra, para esclarecer o objetivo desta semana de oração que começa na segunda-feira, dia 25 ao dia 31 de agosto. Feche os teus olhos. Amado Deus e Pai, neste momento, Pai querido, Pai santo, te agradeço por esta oportunidade de deixar essa reflexão, Espírito de Deus, mostrando, Senhor, meus Pai, a Tua vontade sobre nós. Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu peço, convence a muitos a se converterem. Continua trabalhando em nossa vida, abençoando, Senhor, cada pessoa que se inscreveram nesse canal, abençoando aqueles que vão se inscrever. Senhor, nos ajude a levar o Evangelho verdadeiro, a levar o Evangelho simples, mas o Evangelho de poder, para que alcancemos muitas almas para o reino do céu. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por cada vida que colabora comigo, orando, compartilhando, curtindo os vídeos, Senhor. Recompense a todos, pois o meu maior prazer é ver a alma entregando a vida ao Senhor. Assim, Jesus, eu oro, agradecendo a Ti, Pai Santo, Pai amado, nessa tarde. E amanhã, meu Deus, encerraremos o nosso propósito de oração pelas causas impossíveis. Que milagre venha acontecer na vida do seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.